Fala pessoal, boa noite, boa noite. Hoje teremos uma live muito interessante com o Dr. Lucas, advogado na área política, uma área muito efervescente hoje no Brasil. Então a gente vai bater um papo com o Dr. Lucas para entender sobre algumas coisas relacionadas a essa tão, entre aspas, famigerada área do Brasil, tão importante área, e vamos desmistificar um monte de coisas aqui. O Dr. Lucas já chegou, sem mais delongas, vamos colocá-lo para bater um papo. Deixa eu chamá-lo aqui. Aceitar. E vamos bater bola com esse craque da política aqui. Ó, um monte de gente chegando. Olá, Como vai, meu amigo? boa noite. Tudo bem? Como vai a Pessoal, sua, como vai a sua coluna? Tá pronta para jogar o nosso futebol americano? quase. Eu tô aqui no escritório ainda, resolvendo algumas coisas. Mas minha coluna agora tá muito boa. Depois que eu operei, as dores acabaram. Agora é só fazer os procedimentos devagarzinho, até botar ela no lugar. É isso aí, é isso aí. A gente já tinha combinado essa live há mais tempo. O Dr. Lucas precisou de passar por uma cirurgia na coluna, por isso essa brincadeira. E É, agora deu certo, né? E pelo que eu vi, eu mandei alguns stories aí, o pessoal mandou bastante pergunta. Eu acho que nós teremos que fazer mais lives, porque o assunto vai render hoje aqui, viu? faremos. Mas eu prometo ser bem objetivo. Doutor Lu, eu te chamo de Dr. Lucas, de Lucas, como é que você gosta de ser chamado? Pode chamar de Lucas, não precisa me chamar de doutor, não. Chamar de Você tá me Lucas. ouvindo bem aí, Cris? Estou te ouvindo bem. Tá legal o Tá, áudio. pessoal, quem tiver aí, se o áudio estiver ruim, vocês me falam, que eu tô com fone aqui, pra ver se melhora o eco aqui da sala. Tá. E quem tiver alguma participação, quem quiser fazer algum tipo de pergunta, quem quiser participar, dividir tela com a gente, só falar que o ambiente aqui ainda é democrático, né, Lucas? Ainda. Exatamente. Boa política funciona assim. Olha o Vitor aí, grande fera no inglês. Obrigado, Vitor. Lucas, que time você torce? Eu sou atleticano, Então você está na crista mas da onda, né? um atleticano que é o seguinte, eu nunca fui nenhum torcedor fervoroso, né, do Atlético. Eu tenho três tias-avós que são atleticanas, uma já se foi, são atleticanas fervorosíssimas. Então eu Ah, convivi legal. com elas muito minha vida inteira. Então não tinha jeito de torcer para outro time, senão o Atlético Mineiro. Ó, a minha Né? prima Nayara, que entrou aí agora também, é atleticana, doente. Eu sou Flamengo, então é só meu Flamengo pisar na bola que lá no grupo da família eles me enchem o saco. Não tem jeito. Lucas, uma pergunta assim, lá nos primórdios mesmo, como que surgiu... Primeiro, duas perguntas em uma. Primeiro, o que é política para você? Qual que é a sua definição da palavra política? E como, de que forma surgiu a política no Brasil? Eu estou falando lá do descobrimento, a chegada dos portugueses, dos incas. Como que foi assim? O que você percebe dos primeiros movimentos políticos aqui no Brasil? Ó, política para mim é um conceito que, desde quando as pessoas resolveram debater ideias para chegar em algum lugar, isso é política. É um conceito que foi endemoniado no Brasil. Por quê? Isso. O que a gente tem de conhecimento sobre política é coisa ruim. A É. gente recebe só informação ruim. Por exemplo, o vereador da cidadezinha pequena que fez uma série de esforços e obras para construir uma ponte que a cidade precisava, conseguir um hospital, né, conseguir recurso para montar, ter uma escola a mais. Isso a gente não recebe. Não é A notícia, gente né? recebe. A gente recebe mensalão, É dólar na é, cueca. dólar na cueca. É isso que a gente recebe, porque é isso que vem de notícia, É, o que vem de tá? notícia.
Assim, nada contra a mídia divulgar isso, porque a mídia também tem que sobreviver de notícia. Só que a parte boa, quando ela precisa ser veiculada, ela é veiculada de forma muito apagada. Então, a política, para mim, eu não sei nem te falar assim, como, quando que ela existiu. Porque a partir do momento que houve debate, houve política. Entendi. Né? Porque política, para mim, é debater ideias. E você já deve ter visto live minha com o Alexandre, a gente fica falando de boa política, boa política. Boa política é até a gente aceitar que as pessoas pensam diferente. E uma pergunta Essa, dentro disso. Nós brincamos aqui de futebol. Por que que na política se briga tanto? Por que que... Vou dar o exemplo do restaurante Aquilo. É como se eu fosse... Eu fico pensando, quando eu vejo duas pessoas brigando por política, é como se eu fosse colocar nhoque e a pessoa brigasse que ela queria que eu colocasse lasanha, entendeu? Não, nhoque não é bom, nhoque é ruim, o bom é lasanha, sabe? Por que que a gente briga a ponto de familiares deixarem de se falar, de amigos deixarem romper relação, porque um torce mesmo, né, para um político A e o outro torce para o político B? Por que que existe não existe sempre esse debate de ideias? esse conflito, né? O que acontece? Eu acho que isso ficou exacerbado com o excesso de informação que a gente tem em rede social. Porque a gente recebe muita notícia falsa agora. E aí é diferente eu receber notícias sobre política, e eu chamo de jogo político, as pessoas acham que é pejorativo falar de jogo, mas tudo na vida é um jogo, gente. Tudo é jogo, tudo tem regra. Né? A política é um jogo, assim como um empresário que manobra ações, vende, compra, tudo é um jogo e tudo tem regra. Né? Então, quando a gente recebe essas informações falsas, sem saber a regra do jogo, como que aquilo funciona, isso aqui toma uma proporção enorme. E isso, com aquela guerra de narrativas que as assessorias de políticos estão sabendo construir muito bem, é interessante para os lados, né, criar o fã, o fã do político, porque você passa a ter aquele voto cativo. E quando você deixa de raciocinar e olhar que a gente tem que cobrar de qualquer político, qualquer, não importa quem ganhar, ganhou os dois lados. Você pode ser de um lado ou de outro, mas os dois lados têm que cobrar daquele cara. Mesmo se você Não, não não tem, votou naquela pessoa, você tem o dever até de cobrar daquela pessoa, né? você não deixou de ser cidadão, Verdade. né? A gente fez a gente tem uma plataforma que ensina comportamental político e legislação eleitoral, que é o Eleitim, e a gente fez uma postagem no Dia da Bandeira, e o principal mensagem da postagem era o seguinte: essa bandeira não deve ser usada politicamente, essa bandeira é nossa. As cores da bandeira são nossas. Ô Cris, quando que sair com uma camisa do Brasil virou ofensa? Tá muito polarizado, né? Das pessoas, se você, dependendo da situação, eu tive um amigo que foi agredido verbalmente de uma forma muito desrespeitosa na fila de banco por estar com uma camisa do Brasil. Fora de período de eleições. Tá? E esse amigo meu assustou até e falou: amigo, essa bandeira é minha e sua. Ele falou: você é brasileiro também, não é? Então é isso. A gente pegou como se fosse uma guerra de time de futebol, mas a gente elevou a 10ª potência. Eu tenho a impressão que, infelizmente, no Brasil funciona assim. Imagine que a gente more no mesmo condomínio, num prédio de 20 andares. Se o meu candidato a síndico não vence, eu torço para o prédio pegar fogo. Isso. Você traduziu tudo. Só que eu moro lá. Vai pegar fogo no meu apartamento, entendeu? É isso Com que eu não você entendo. dentro. Não faz sentido. Eu tenho Né? uma constatação muito triste. Assim, na minha vida, eu tenho 44 anos. Eu nunca votei no candidato que eu achava que era o melhor candidato.
Entende o que é isso? Olha que Você estranho isso. sempre, você votou por outras Eu sempre convicções. votei manobrando para que o candidato menos pior, na minha concepção, não ganhasse. Olha que triste constatação, né? Eu nunca, as pessoas no Brasil têm esse hábito, né, de ganhar a eleição, né? Eu ganhei meu candidato. Eu nunca votei assim, caramba, esse é o cara que eu acredito que vai mudar o Brasil, ou a mulher, ou o homem, enfim. Nunca me ocorreu isso, de votar assim. Estou votando porque eu acredito que vai ser a melhor pessoa, figura para poder governar o Brasil. Você sabe que voto é uma coisa muito doida, porque já foram feitas diversas pesquisas, e teve pesquisa até que responderam: ah, por que que você votou em fulano? É porque ele é bonito. A aparência transpareceu. Lógico que foi uma resposta de uma pessoa simples, né? Claro, Mas a aparência ali, ela transpareceu confiança, sim. né? É, Deu aquele eleitor sentiu credibilidade para votar por isso, né? E o que mais tem também é o seguinte: por que que você não votou em fulano? Ah, porque ele não ia ganhar. Ou então, por que que você votou em fulano? Porque ele quer ganhar de qualquer jeito. esse negócio de ganhar ali, como se a eleição fosse um jogo, né? Eu não posso perder. O que eu votei ganhou. Nem era o que eu queria, mas na pesquisa deu que estava na frente, né? Então isso realmente manobra muito. Influencia pra caramba. E aí a gente tem que fugir disso, para as pessoas começarem a votar de uma forma mais consciente, sabe? É claro que a gente tem hora que vota e fala assim: eu vou votar em fulano porque eu não quero que ciclano ganhe. A gente manobra o voto na cabeça da gente também, né? Fala, por exemplo, vamos citar um partido aqui que teve candidatos que não tiveram expressão nenhuma, como o Novo, tá? Sim. Teve um candidato a presidente, teve pouquíssimos votos. Aí se você pergunta para um eleitor de classe média alta, por que que você não votou? Aí o cara fala: ah, porque ele não tinha chance de ganhar. No primeiro turno do ano passado, eu votei no Novo, da eleição para presidente. Pois é, Porque mas aí julgava ser a melhor você é opção. raridade. É Mas raridade. no segundo turno eu votei no menos pior, entendeu? Sim, sim. Mas é porque a eleição é igual eu falei, é um jogo. E construção de projeto político, as pessoas acham: ah, é só sair candidato e enfiar dinheiro. Não é, se fosse assim, tem candidato, tem pré-candidato, né, à presidência agora que já estava eleito, que tem mais dinheiro que todo mundo. É E verdade. pelo que tudo indica, não tem chance nenhuma. Ó, a Tati colocou Então, aqui: muitas pessoas são influenciadas pelo que o candidato parece ser. E a aparência conta muito. É o típico politicamente correto. É verdade. Vem de uma história antes da eleição e lá. Isso é uma dúvida. Eu tenho essa live aqui, eu sou muito leigo, por isso que eu te chamei. Eu vou fazer perguntas, pode ser absurdas, você traduz para a gente. A impressão que dá, se, por exemplo, uma pessoa do bem ganhar uma eleição importante, vamos colocar para presidente, por exemplo, a impressão que dá é que vão chamar essa pessoa num cantão lá e falar: ó, aqui funciona o seguinte: se você não dividir para a gente isso, 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 nós vamos matar você, sua família, e esse cara acaba se corrompendo. A pergunta é: no Brasil, na atual conjuntura, estrutura política, é possível ser um governante do bem sem fazer caixa dois, sem roubar, sem nada? É possível isso? não, é plenamente possível. É plenamente possível. A questão é o seguinte: eu vou te dar um exemplo de novo do Partido Novo. Quando o Partido Novo ganhou o governo de Minas, tá? Que eu particularmente gosto muito da atuação do governador Zema. Quando eles entraram dentro da máquina, eles tomaram um susto. Isso aqui não funciona igual uma empresa. Então, o grande engano é achar que você vai gerir a máquina pública igual se gere uma empresa. Não funciona assim. Por quê? O dinheiro tem destinação específica,
Você tem que designar pessoas para tais tarefas, até você conhecer toda a máquina, como que ela gira, quem que vai encaixar em qual ponto, entendeu? Então, qual que é a dificuldade e que as pessoas entendem em momentos o jogo político como corrupção? Corrupção é roubar, caixa 2 e tal. Agora, essas alianças que são feitas, né, são entre partidos, concessões que são feitas dentro da lei, né, para se destinar valores e tal. Isso tudo é um jogo, gente. Política é a arte de você ter jogo de cintura. E que é uma coisa pelo que o nosso atual presidente foi extremamente criticado durante um tempo, a falta de jogo de cintura. Tanto com o nosso legislativo, quanto a parte mais baixa do executivo, e com o judiciário. Ele entrou em guerra com os poderes. E também com os outros presidentes internacionais, né? Exatamente. Não teve um diálogo muito interessante com algumas situações, sem julgamento aqui, mas realmente não é o forte do nosso atual presidente ser um cara muito amável e político, né? Como a palavra se diz. Pois é, e aí que entra o jogo de cintura do político. Por exemplo, você tem um vice mais tranquilo, coloca ele para fazer as negociações, entendeu? Então, a máquina ela é tão grande, tem tanta coisa, entendeu? E aí as pessoas só enxergam, por exemplo, a pessoa que está ali em dificuldade financeira, vê aquele tanto de cifra, milhões para lá, milhões para cá, fica parecendo que é picaretagem mesmo. Por quê? Porque a notícia que ela vai receber na hora que der alguma coisa errada. Sim. A Uma gente só pergunta igual recebe. você falou aí. O que que o vice faz e o que que a primeira-dama faz? O vice vai representar na falta do presidente. Mas se o presidente está presente, o que que o vice faz? Aí ele vai fazer outras agendas para representar a presidência, né, da República. Entendeu? E ali é uma parceria até, em alguns casos, outros não, né? O vice acaba que fica ali sem fazer nada. Mas é necessário um vice até porque, na falta do presidente, tem que ter alguém para representar, né, o presidente na sua ausência, né? Eu Não sei sei se que você quando já a viu gente... uma série, chama... Ah, me fugiu o nome. Eu vou lembrar aqui, da Netflix, que o cara, ele está numa posse do presidente dos Estados Unidos, Designated Survivor, é o nome da série. Já vi. E ele é um 13º, 14º, 15º escalão do poder. E cai uma bomba, explode No na posse, Capitólio. então mata presidente, vice, senador, mata todo mundo. E ele acaba, de hora para outra, virando o presidente dos Estados Unidos. E Ele é o misturava muito. secretário de... Ele é um secretário, né, de Secretário de obras e obras. planejamentos. Isso. E aí, na linha de sucessão, ele é o que sobra. Então deu Né? uma Ele vira catástrofe e presidente. ele virou. E é muito engraçado ele aprendendo esse jogo que você mencionou aí, essas pressões. É muito legal essa série nesse sentido, né? Nesse viés de achar que é simples, vou tomar sempre a melhor decisão pensando no povo, mas não, tem que agradar gregos e troianos, tem que pesar ali. Então é muito legal essa série. Eu te dou um exemplo que ficou uma coisa muito mal vista, mas que é uma previsão de lei, por exemplo, o fundo eleitoral. Tá? As pessoas clamaram muito, presidente, libera o fundão para Covid e tal, não sei o que, o fundão é um absurdo e tal. Gente, quando o dinheiro entra dos impostos, ele é destinado. Como ele é destinado, você tem uma legislação que fala, esse dinheiro é para cá, não pode mexer. Por que engessa assim? Para não ter corrupção, para não ter troca de favor por direcionamento de dinheiro, entendeu? Entendi. Porque se você não deixa especificado em lei, falando, olha, esse dinheiro aqui só pode ser usado aqui, ele vai para o jogo político sujo, Abre muita brecha, né? abre brecha. Então é por isso que a gente não pode pegar uma verba que é para tal coisa, apesar das pessoas acharem absurdo o valor e tal, não sei o quê.
tudo bem, não vou entrar nessa discussão, mas os regramentos dentro da máquina pública que engessam muitas coisas, que, igual você falou, querer fazer você quer fazer uma atitude boa, mas ela não é possível. Tem uma lei ali que você tem que obedecer, tem um padrão. É igual você querer pegar e tirar as rodas do seu carro e rodar no pneu e rodar na roda de ferro. Não tem jeito, entendeu? Não funciona. Então tem coisas que, apesar da gente achar que é justo de ser feito, não é tão simples de ser feito, né? E tem hora que tem coisas que tinham que ser muito bem pensadas que são feitas nas coxas. Igual alguns projetos de lei que passam aí, que, pelo amor de Deus, né? A gente tem, por exemplo, a gente tem um projeto de lei recente que foi aprovado, que é a lei Mariana Ferrer. Essa questão dessa menina que foi supostamente... Isso. Que é uma lei específica para proteger um direito que já existia previsto em lei. Só que ultrapassou tanto o limite, ela foi feita tanto eu falo até politicagem, não é nem política, por politicagem, que ela começou a invadir as prerrogativas do advogado. Do juiz, do advogado, do promotor, né? Não invade uma prerrogativa do advogado na proteção do seu cliente para atuar, entendeu? Inclusive, até postei o vídeo de um criminalista amigo meu falando disso. Então, as normativas, elas têm que ser muito bem pensadas e, na hora de aplicadas, elas têm que ter ali um bom senso e obedecer aos princípios da administração pública, que é, né, legalidade, impessoalidade, publicidade, são princípios que a gente tem que o que é? Obedecer à lei, mostrar onde que foi gasto, obedecer à moral, à ética, entendeu? Esses princípios, eles existem, e sempre que eles são violados, vai ser penalizado, né? Mas a gente ainda está muito levado pelo que a imprensa traz para a gente, aquela informação truncada, sem explicar direito o que é aquilo ali. Depende do viés do político e depende do viés da imprensa, a gente recebe aquela informação de um jeito diferente, né? Exato, exato. Uma pergunta. Nós temos os três poderes: o executivo, o judiciário e o legislativo. Isso. Eu hoje sei mais os nomes dos ministros do STF do que os dos jogadores da seleção brasileira. Isso é bom, é positivo, nós estamos avançando, ou é ruim? Tem alguma coisa ruim acontecendo no país? Eu acho um grande avanço a internet ter permitido o cidadão brasileiro ter interesse pelos poderes. Que ninguém tinha interesse. Interesse por política, né, antes desse boom das redes sociais, era zero. Agora, tem a parte positiva, que o cidadão passou a se interessar, e a parte negativa, que tem muita gente que acha que entende tudo, sabe tudo, olhando na tela do celular. Entendeu? O cara lê o blog do Joãozinho, só que o cara não entra no site do Senado para olhar aquilo. Ou pior, recebe a fake news da tia Maria. A dona Maria manda e fala, é isso que aconteceu. E está discutindo com, sei lá... É isso aqui, ó. É a pirâmide de Kelsen ao contrário. Dá para ler aí? Tá invertido, mas lê pra gente aí. É o seguinte, a pirâmide de Kelsen, ela fala da ordem das normas, né? E aí ela vai da Constituição, que fica na ponta ali, para as leis mais básicas, infraconstitucionais, e as leis federais, e depois as leis municipais, estaduais. E as pessoas, a primeira, aqui na minha pirâmide, que é uma piada feita por um site de memes jurídicos, a primeira pirâmide do meu aqui é o tiozão do WhatsApp. Então a maior norma... Isso, a maior norma que as pessoas seguem hoje em dia é a própria, o boca a boca de fake news. É verdade. Entendeu? Então a gente entra numa espiral de falta de conhecimento, pelo excesso de informação. E muitas vezes também pelo não interesse das pessoas. Então eu acho muito positivo as pessoas conhecerem os políticos, começarem a entender como funciona o STF,
entendeu? Mas é extremamente negativo quando as pessoas não procuram a fonte segura da informação, sabe? Quando as pessoas começam a criticar, por Sim. exemplo, julgados do judiciário, mas sem ter nenhuma noção de lei, ou pelo menos ler a notícia dentro do site do STF, dentro do site da Câmara, dentro do site do Senado, né? Onde Eu tem a lembro na fonte. época do processo do Lula, houveram várias discussões e várias pessoas se tornaram peritas, né? Juízes que sabiam tudo. Aí eu fazia uma pergunta: você leu o processo? Aí algumas pessoas tinham a audácia de falar, li. Aí eu falava, quantas páginas tem o processo? E eu sabia quantas páginas tinha. E as pessoas, aí eu pegava as pessoas, não, peraí, não lembro, mas. E falei, nossa, caramba, você, sei lá, gerente do banco, vai saber mais do que os juízes da primeira vara, da segunda, da dela. Não dá para discutir a esse nível, né? Dá para ter opiniões, eu acho certo, eu acho errado. Mas você não pode discutir Isso, juridicamente, não dá. Isso é um grande problema hoje que eu exatamente. acho, inclusive, trazendo para a minha área da comunicação, o que eu vejo de influencers dando opiniões vazias, mas sem a menor profundidade. Vou dar um exemplo do futebol agora. Eu sou Flamengo, o técnico é Renato Gaúcho. Tem jornalista que acha que sabe mais de futebol que o Renato Gaúcho, que está há 45 anos enfurnado dentro do futebol, entendeu? E não poderia ter feito isso. Gente, não dá para competir com esses caras em termos de coisa. Você pode discordar. Foi mal hoje, mexeu mal, substituiu, mas não dá para você julgar. O pessoal já julga, já condena e já decreta já a pena para a pessoa. Isso que eu acho ruim. Eu te dou um exemplo muito claro, por exemplo, quando gerou aquele movimento de voto impresso. É isso. Eu Foi mesmo uma achei que o loucura. voto impresso era outra coisa. Depois eu vi no vídeo e falei, caramba, o negócio é até interessante. Mas eu no início achei que era um retrocesso muito grande. O que que acontece? Primeiro se disseminou que havia uma fraude nas urnas, mas sem prova nenhuma, né? Eu participo de eleições, Cris, É o desde tiozão do WhatsApp, 2010. né? O tiozão do WhatsApp mandou, tá falado. E isso foi replicando, foi replicando, foi replicando. Tinha gente que já estava, tá fraude, fulano tinha que ter vencido. Eu fui, alguns candidatos em eleições já me procuraram para querer questionar a validade das eleições. Falam, né? Não, eu tive foi tantos votos, eu tenho certeza e tal. E inclusive tem um caso interessante que tem um candidato que sentou comigo de pé junto. Ô, Lucas, eu tive 1.500 votos, eu sei que eu não ganho com esse voto, mas tem lá só 200 e tal. Eu falei, vamos fazer o seguinte, você vai pegar 100 pessoas que você sabe que votaram em você. Essas 100 pessoas vão fazer uma declaração que votaram em você e vão no cartório reconhecer a veracidade dessa declaração perante um tabelião, e aí eu vou entrar com ação para questionar os seus votos e vou procurar. Não E aí achou eu vou ter sim. um embasamento. Ah, exatamente. Exatamente. Não acho que nem o pessoal da família dele topou fazer o documento. E eu expliquei para ele, falou, ó, isso, quem declarar falso vai para a cadeia, tá? Pois é, aí que. Entendeu? Então, as pessoas se baseiam em fragmentos de informação e geram um alvoroço. Por exemplo, a Justiça Eleitoral agora está gastando uma fortuna de imposto para provar que a urna é segura. Não é? Aí as pessoas falam de gasto de impostos, gente, custa caro fazer uma campanha para te mostrar que a urna não pode ser fraudada. É, Custa caro fazer palestras, fazer artistas, custa, porque, e o pior, as pessoas dão mais credibilidade para um artista falando que a urna é válida do que o ministro presidente do Tribunal Superior Eleitoral. do especialista, né? É, Por causa daquele viés político, porque se fosse o partido dessa pessoa que tivesse ganhado, estaria tudo certo.
É o Exatamente. síndico, é o prédio lá do síndico. Eu moro, meu síndico não ganhou, eu vou torcer para o prédio pegar fogo. E essa é a atitude mais. Eu não vou falar, não vou. Se eu falar aqui da forma que eu penso, tem pessoas que vão se sentir ofendidas. Mas não é uma atitude inteligente você desejar que seu país quebre porque você não gosta do presidente. Ou que a sua cidade. Ou do prefeito, Né? né? Ou do... Eu participei da eleição contrária ao atual prefeito de Belo Horizonte. Participei porque eu achava que o outro lado era melhor, certo? Ganhou. E agora? É agora? Eu falei, gente, para mim, eu quero que faça uma administração maravilhosa. Quero engolir minha língua e bater palma. Só isso que eu quero. O Zema venceu o governo de Minas, Cris. Eu sou muito fã do professor Anastasia. Muito. A forma que ele conhece como que a máquina pública funciona, pela formação dele, pelo histórico dele como pessoa. Histórico político, gente, tem pessoas que vão achar ruim pelo que eu estou falando, mas não é histórico político, é pela competência dele que eu votei nele. Eu lembro que ele Que conduziu muito bem uma CPI, eu fiquei surpreso com a brilhante condução que ele teve naquelas sessões acaloradas lá, sabe? e ele é de uma calmaria, né, para É. poder falar, e as pessoas agridem ele e ele Não, respira e fundo, alguns tá? deputados queriam fazer, não sei exatamente, mas queriam passar, não sei o que, na frente, falaram, não, pelo regimento, do estatuto, tá, a ordem está correta, vai continuar, sabe? Ele sabia, me lembra, não querendo comparar, porque aí eu vou comparar com um cara que foi condenado, mas me lembra o Cunha. O Cunha também demonstrava muito conhecimento político naquelas conduções na época, que antes dele ser preso. Tem pessoas dentro da política inteligentíssimas. Tem gente que vai pro lado ruim, tem gente que vai pro lado bom. Assim como em todo lugar, Tudo na né? vida, né? Tem pastor bom, bom, mecânico ruim. Isso. Se você. Tá, vamos pegar uma coisa. Crime, tá? Quadrilha. O PCC. PCC é uma empresa Uhum. com cargos, plano de carreira. Você acha que essas pessoas que estão lá são burras? Elas só escolheram usar o conhecimento pro lado ruim. E a política, quando ela é feita de forma ruim, a política não é ruim, gente. Política depende de quem faz ela. Né? Por isso que quando a gente vota, a gente tem que pensar muito bem por que a gente está escolhendo. Né? Me fala aí, Lucas, de dois exemplos, três exemplos, no âmbito municipal, de como que os prefeitos e vereadores fazem para fazer a corrupção. E eu pergunto isso porque, às vezes, a gente vota e esquece em quem se votou. Pouca gente aqui vai saber ou vai lembrar qual foi o último deputado estadual e federal que você votou. Então, você votou e pronto. Como que essas pessoas manobram a corrupção para que a gente fique ligado e falar, caramba, isso está acontecendo na minha cidade. É verdade. Dá um exemplo, dois exemplos que é mais comum de se ver. Cara, um exemplo clássico é superfaturamento de compra de coisas com dispensa de licitação. Tá? A gente tem casos sendo investigados aí até da Covid, compra de respiradores, compra de máscara. Isso é federal, estadual e municipal, tá? Então, Tem municípios traduzindo, sendo... ele ia gastar 1 milhão numa máscara boa, que era R$ 1 cada máscara. Uma máscara em pior qualidade, vendeu a R$ 5 cada máscara, ele acabou gastando 5 milhões, sendo que no frigir dos ovos vai 1 milhão para ele, 1 milhão a mais. É isso que está querendo dizer, né? Sim, sim. Mas pode até ter sido comprada a melhor máscara que existe. A melhor de todas, custa R$ 50. Só que o maior preço de mercado dela é R$ 50. E você pagou 200. Comprou a Agora me mais, né? explica por quê. Numa A quantidade gente vê absurda, muito né? isso. A gente vê isso em obras também.
A obra era para ser feita com 10 milhões, está aqui o orçamento. A obra não acabou e já gastou 20. E vai passando de governo para governo e a obra fica lá, né? Isso, a questão é que o dinheiro vai entrando e não é destinado. Ele é semidestinado, né? E isso aí, na hora que as pessoas denunciam muito, principalmente no interior, que a política é mais, as pessoas estão mais, os políticos são muito próximos do povo, Sim. né, interior. Inclusive o cargo mais difícil de ser exercido como político é o de vereador, que constantemente você é cobrado. É. Você está muito próximo da população, né? Uma capital, até que nem tanto. Mas numa cidade pequena, com ali 10 mil habitantes, 5, 3, Ver você trocando de carro, opa, peraí, o que está acontecendo? exatamente. A gente tem, ó, eu fiz consulta para municípios e eles tinham um receio muito grande de comprar um carro para o município, por exemplo, levar os vereadores para fazer um treinamento, para eles se qualificarem em Belo Horizonte, entendeu? Tinha muito medo, porque as pessoas iam achar que estavam roubando dinheiro. Eu falava, não, faço tudo dentro do que a lei permite, que não tem problema. Você não vai comprar uma Porsche Cayman para levar o pessoal para Belo Horizonte, Sim, sim. entendeu? Você vai comprar um carro que atende à necessidade. A questão é que, em alguns locais, o dinheiro público ele é usurpado. Na hora de se comprar um veículo, vamos pôr, o cara vai lá e compra uma limousine, Pois é. entendeu? É E o que eu não há sinto necessidade. falta no âmbito da comunicação, que é minha praia. Vou te dar um exemplo de pai. Eu tenho um filho de 4 para 5 anos e eu uso uma técnica com ele. Quando eu percebo que ele vai ir para o caminho da birra, eu antecipo. Do tipo, você não vai deitar no chão e fazer birra e fingir que chorar, que não vai funcionar comigo, não. Aí eu já corto o poder dele antes. E aí ele não faz a birra. Eu acho que os políticos deveriam fazer isso. Comunicar, pessoal, mês que vem vamos comprar um carro popular para poder fazer os deslocamentos dos nossos vereadores para futuros treinamentos e tal. E graças ao. Sabe, as pessoas ficam. Não esconder embaixo do pano com medo. Se ela antecipasse, se ela tornasse comum isso, comunicasse, ficaria mais transparente, né? Porque pouca gente vai lá no portal da transparência para ver exatamente. Então, acho que às É, vezes os políticos pecam pela omissão de uma coisa simples, entendeu? isso vai muito da cultura, da política ser mal vista. O É, próprio, o próprio mandatário ali, o vereador, o prefeito, ele já fica com receio de fazer algo pelo conceito que ele já tem dentro dele, entendeu? O pessoal que é velho de política, então é difícil de tirar algumas coisas de dentro deles, e aí reforça a sabe? calada da noite para a gente. Parece que as decisões são tomadas na surdina, para beneficiar a família tal, beneficiar emprego tal. Então, isso que é ruim, às vezes, para a gente que é leigo, né? A gente que não entende muito e vê a família Silva ganhando a licitação de reformar as carteiras escolares. Ali tem rolo, porque não é muito as claras, entendeu? A licitação 1 foi 1 milhão, a 2 foi 1 milhão e 200, e a do Silva foi 980, ganhou o Silva. Felizmente não Pronto. é muito claro isso para a gente. Não sei por quê. Ainda igual, você tem uma dica muito boa. Você vai salvar essa live, né? Vou mandar para alguns políticos aqui. Manda aí. Mas Antecipa. essa questão de transparência, que ela sempre teve muito ligada ao poder público, aumentou muito, inclusive a fiscalização, sabe? Os partidos também são. Eu atuo como advogado de partidos também, eu atuo com agremiação, partido, prefeituras, né, candidatos. Então a fiscalização hoje em dia aumentou de uma forma extrema, sabe? E os portais para ter acesso também. Então, quando você pensa em fazer uma coisa errada, se você não faz por desconhecimento,
né? A pessoa que faz, ela já sabe que ela vai ter que ocultar. Então, quando começou ali, é porque já está errado, sabe? Tudo que é bem feito dentro da política, hoje em dia, tem uma série de parâmetros que você tem que seguir para ficar ali claro onde que foi aquele dinheiro, o que que comprou, né? Pois esse é Inclusive, meu ponto. Isso tem que ser. Vou dar um exemplo extremo. O Arthur, do Mamãe Falei, alugou uma Ferrari. Esses caras do MBL, gostando ou não, eles são craques da comunicação. Então ele são alugou uma feras. Ferrari, dando uma volta, falando que tinha comprado essa Ferrari. Então deu esse vídeo de impacto. Caramba, o cara virou político e comprou uma Ferrari. Aí no final do vídeo ele fala, olha, esse foi o valor que eu economizei, tendo menos assessores, abrindo mão de verba disso, verba disso, verba disso. Cobre também o seu político para fazer isso, porque a gente economizando isso poderia... Então, acho que falta essa clareza, sabe, para a população entender que eu tenho certeza que nós temos bons governantes escondidos no país. O cara faz um governo fantástico, pianinho, mas ele não grita isso para a população, com medo de achar que está fazendo algo errado. Um abraço para o Lucas Veríssimo aí, o melhor mestre de cerimônias do país. Mestre sem cerimônias, cara, craque da comunicação aí. Ô, Cris, mas a gente está muito na fase de redes sociais, né? E eu acho que o grande poder que o político tem, o bom político, é usar essa tela aqui, ó, Pois é. e divulgar assim amplamente, assim como esse caso que você citou, porque a chance de chegar em você agora um bom político, um bom trabalho é muito maior, Sim. Hoje em dia porque está você menos nas mãos da Globo, né? Antigamente é só pela Globo que a gente sabia. Ou pelo jornal Estado de Minas, Folha de São Paulo. Hoje em dia o cara pode botar a cara e falar, galera, hoje acabei de aprovar uma parceria, aí vai falando, né? Vai fazendo. Tem gente que faz bem, tem gente eu, que não faz tão bem assim. eu até te falo que o acesso a, a jornal, hoje em dia, o meu acesso ao jornal, eu tenho uma série, eu assinei os aplicativos, né, de meios de comunicação, e eu não leio a notícia só nenhuma, Eu também faço isso. porque à medida que muda o meio de comunicação, muda o formato da notícia, Muda o viés entendeu? completamente, né? Isso, e, inclusive você identifica até a predileção partidária de quem escreveu a matéria, Sim. dependendo, né? Mas isso não me incomoda. As pessoas ficam incomodadas, ficam com raiva disso. Eu não, eu olho de uma forma bem fria e de aprendizado, porque para mim é aprendizado, né? Eu gosto, por isso até que você sabe que eu sou muito amigo do Alexandre Santos, temos a escola do Elixir juntos, e essa parte de comunicação sempre me atraiu muito, de ver a forma da pessoa escrever, dela se expressar, né? E quando a gente vai procurar por política, a principal coisa é o olhar crítico, sem paixão, né? Falando E nisso, eu quero ser candidato a presidente do Brasil ano que vem. O que eu tenho que fazer? primeira coisa, ver se você tem os requisitos constitucionais, né? Ser brasileiro, Passei. ter mais de 27 anos, 27? 27. Tô com 27? 28, mas tá Não, aí. não, o presidente é 30. Ô, gente, me falhou a memória aqui. Ter a idade prevista constitucionalmente para ser presidente, se filiar a um partido político até 6 meses antes da eleição. Então tem que ser E o até seis partido meses antes. é, E é o vai partido dar que vai me escolher? É o partido? Eu chego lá e entro no partido. Aí vão ter isso. a tal das Primeira, prévias, olha, vão ter uma eleição interna para ver quem que vai, quem que é o cara que está mais cotado. Vai o Christian. É isso que acontece? o que acontece? Dentro dos partidos, os estatutos prevêem quem pode votar no que a gente chama de convenções partidárias, né? Igual está tendo essas prévias do PSDB para escolher um Tá tendo uma candidato. briga lá entre o Dória e o outro cara lá, né? Nossa senhora, aquilo ali é um mal feito.
sem tamanho, um partido daquele tamanho não conseguir escolher um candidato é muito feio, sabe? Estão desgastando. Está desgastando. É, desgasta a imagem, né? Para quem É. quer lançar alguém para ser presidente de uma nação, tá muito feio. Mas o que que acontece? Quando a gente chega depois do período de eleição, vai ter um período de convenções partidárias. Então, todo mundo que é filiado ao partido, por exemplo, você é filiado a um partido hoje, partido C, você resolveu que você vai ser candidato. Na convenção lá, você pode pôr seu nome, começar a fazer campanha interna dentro do partido, que as pessoas que votam são do partido, né? E é igual a eleição de OAB, convenção partidária. Uhum. As pessoas que são daquele partido ali vão te escolher ou não. E aí a gente vem, dentro da política ainda tem essa cultura também, e isso é da classe política, que chapa de candidatos já vem pronta para a eleição, É o principalmente que as está acontecendo proporcionais. com o Sérgio Moro agora, né? Ele já chegou pronto para essa suposta terceira via que a gente vai ver, né? O Moro, eu acho que ele já vinha namorando ser candidato há muito tempo, É. né? E eu até critiquei, achei tardia o lançamento da candidatura dele, ficou parecendo, ficou parecendo covardia, sabe? Eu acho que ele devia ter se defendido dos ataques da imprensa, dos ataques do judiciário, sabe? Se posicionado. Para mim ficou ruim isso. Esperou a Mas eu poeira estou baixar, falando né? isso. Mas eu não estou falando isso como eleitor, gente. Eu estou falando até como uma pessoa que analisa o marketing político. Porque quando a gente presta assessoria para candidatos, eu e o Alexandre, a gente fala muito disso, da criação do projeto político, que eleição não se ganha no período que pode pedir voto, sabe, Cris? Se ganha Você tem nos 4 anos, 45. né? Antes, né? E isso, Nos 3 anos exatamente, anteriores. que é pré-campanha que a gente chama. Que o cara não pode pedir voto, não pode falar que é número, não pode falar que é candidato, mas ele pode fazer de tudo para divulgar a imagem dele e o projeto político. Entendeu? Então, quando um cargo de extrema importância, que é o presidente, quer ser presidente, tem um lançamento de pré-candidatura muito em cima, sem a pessoa se posicionar e falar, sou candidato, eu sou pré-candidato, quero ser presidente do Brasil, passa uma imagem ruim para as pessoas. Quem já queria votar nele já virou a chave. Ó, agora eu vou votar no Moro. Quem já queria, já queria. Agora, as pessoas que falaram assim, será que eu votaria nele? Na hora que chega, fica essa dúvida, sabe? Fica esse pedacinho de vidraça ali para poder quebrar Agora me na fala uma coisa. trajetória. Eu vi esse discurso várias vezes. Eu vou ser candidato, vou governar, fazer um mandato só e não vou disputar a reeleição. Quando chega, a pessoa disputa a reeleição. O que acontece lá no poder que deixa essa pessoa tão ludibriada com o poder, vaidade? O que acontece lá dentro? É o puxa-saquismo? O que acontece? Eu acho que a frase, se quer conhecer uma pessoa, você dá poder para ela. Eu acho que todas as pessoas, igual. A gente pode citar o ex-prefeito de Belo Horizonte, né, o Márcio Lacerda, que saiu candidato empurrado, Sim. Acabou falou que ganhando. não sabia, ganhou, né? Foi uma campanha, inclusive acho que foi o Duda Mendonça que veio para Belo Horizonte para virar o jogo aqui, que fez um segundo turno massacrante. Eu nunca vi uma campanha política tão bem feita. Mas quando ele entrou, Mas quase que aquele deputado lá que falava de um jeito simples, dá para fazer, como é que é o nome dele? o Quintão. Então, quase que esse cara foi um intruso no segundo turno entre o Márcio Lacerda e o Aécio, se não me engano, né? Fora da curva, aquilo ali. Foi Essa quase. frase dele, assim, de gente, hospital sem fila, dá para fazer? Esse negócio Dá para fazer. ficou muito, né, muito forte É, isso. o grosso da nossa população são pessoas simples, Cris. E ele sabia falar com esse povo. E o Lacerda não, né? O Márcio Lacerda no começo sabia nem conversar. É, Né? Ele tinha uma extrema dificuldade de conversar. sim. Porque é da personalidade dele, é uma pessoa mais fechada e tal.
E tanto que você que está aqui, que é um palestrante, sabe que é possível se treinar, a pessoa começar, O né? E Moro ele foi tá treinando. muito treinado, né? Só que ainda tá, nos meus olhos, muito engessado. Vou dar um exemplo. É, ele Ele, fala com a mão. ele encontrou agora aquele senador, ele fez um vídeo, estou aqui com. Aí, ao invés de ficar a mão, a palma da mão, para um bom orador, usa para poder servir a pessoa. Então, esse é o posicionamento da mão. Estou aqui com meu amigo e ele está com a mão assim, ó, como se estivesse lutando karatê. Estou aqui para não sei o quê. Então, isso ainda está muito. Alguém vai falar para ele isso: olha, vamos usar a palma da mão para servir, para poder mostrar, para ser mais leve, mostrar que você não está armado. E ele está muito assim: nós temos que fazer isso, não sei o quê. A mão tá até dura, né? Tá dura. Eu treinei um vereador uma vez que ele usava um porrete. Eu vou consertar todos os buracos, e eu vou melhorar, e eu vou não sei o quê. Eu falei: tira o porrete e faz isso. Com essa mesma, aí mudou. Então, a palma da mão é muito importante. Então, o Moro ainda está durão, mas ele melhorou muito de quando ele era juiz. Porque ele tinha um juridiquês, uma linguagem chata pra caramba, um monte de cacofonia, de não sei o quê. Então, ele está melhorando muito no quesito da oratória, mas ainda tem que amolecer a palma da mão dele. Ele falou isso no discurso dele, né? De É, filiação que ele estava treinando. E isso é legal. Quando a pessoa ela legal. admite vamos pôr uma fraqueza Uma e fala vulnerabilidade, né? é uma vulnerabilidade e fala, mas eu vou melhorar. Porque a pessoa enxerga a figura de superação, né? Todo mundo está tentando superar alguma coisa. E aquela pessoa que fala: E caramba, eu também tenho dificuldade de falar em público, esse cara tá ali, deve estar. Cria uma empatia, né? é, e aí a gente chega nesse ponto da política, como que as pessoas começam a idolatrar um político. É. Porque a política aprendeu a sair daquela pauta de falar segurança, saúde e educação e começar a conversar, dialogar com as pessoas. Que é o que o pessoal que fala de marketing digital fala o tempo inteiro. Você tem que saber para qual que é a sua persona, para quem você está falando, qual que é a dor das pessoas e tal. E quem é político começou a identificar isso. Que não adiantava, por exemplo, ele ficar falando um monte de estatística para as pessoas. Sim. Nossa, você vai conversar com o Ciro Gomes, ele vomita números o tempo todo. É chato pra caramba. E Isso é pior que, chato. se você não tá no Google ali, você não consegue nem refutar, porque ele fala tanta coisa. Que a gente, né, quando eu vi o Ciro Gomes candidato, eu achei que o Nordeste era uma Suécia, juro. Quero mudar para o Nordeste, porque falou que o Nordeste é o PIB do Nordeste, não sei o que do Nordeste. Eu falei: não, vou mudar para lá, ué. Achei que era uma Suíça Você do olhou as Brasil. fotos no Google, você falou, esse trem tá errado. Pelo amor de Deus, nos debates, então, ele vai jogando dados e dados e dados, que se você não tiver um bom assessor ou um Google ali para você conferir, você vai achar que nós estamos falando da Suécia brasileira. Mas, assim, eu tive a oportunidade de ver o Ciro Gomes discursar aqui na UAB, aqui em Belo Horizonte. É um cara que fala bem pra caramba, Fala, né? bom De uma retórico. inteligência absurda e tal. E ele tinha que usar disso, e não dessa Exatamente. numerada que ele está usando. Menos coroné, Ciro Gomes, e mais o Cirão do povo. Mas eu acho que não pode colocar coleira no Ciro Bravo, não. É igual É, você querer. É porque perde a característica dele. é igual O você que ele tem que. tirar as metáforas do Lula, né? O Lula conversa por metáforas. Eles Isso. acharam que matar a cobra, vão ter que esmagar a serpente da cobra. Isso é muito tangível para as pessoas, né? Caramba. Então ele fala de um jeito que ele entra na cabeça das pessoas, muito simples, usando essas metáforas, esses exageros, né? Essas prosopopeias, de matar a serpente, pisar na serpente. Então, cara, ele usa disso. É técnica. Eu consigo ver claramente que é técnica, mas ele usa disso. Até no depoimento dele, no depoimento em juízo, ele usou. Usou. Chamar. Você acha que ele chamou a juíza de minha filha em tom de desrespeito? Não, ele sabia que ele estava sendo filmado. Ele queria era mostrar para as pessoas, falar, ó, tô aqui, uma pessoa do povo,
sendo julgado por esse tribunal de inquisição. É isso que ele queria mostrar. Uma pessoa Né? simples, né, injustiçada. Isso é muito, É, muito e, bom nessa retórica. e daí que surge essa identificação do ser humano que, né, do ser humano que é o político, que faz as pessoas idolatrarem. Por que o Bolsonaro teve essa eleição tão que as pessoas falam, pô, agora vai mudar e tal, não sei o quê. E eu tava vendo, ouvindo ontem, um cara, não sei se você conhece, que é o Nando Moura, Conheço. que é um youtuber que Ele fez era muita campanha. pró-Bolsonaro e hoje ele virou. O Bolsonaro virou capeta para ele, né? Não, ele tá com o Moro, né? Mas ele tava falou, pô, é, era um discurso de mudança. É o que todo mundo queria, O voto do né? Bolsonaro foi o voto dos 80 bilhões de corrupção, né? Não, não quero mais isso. Quem que é o cara? Ah, é esse. Ah, mas Foi esse o voto cara do. então, ele vai roubar? Não. Então, beleza, vai esse. Então, esse foi um voto de protesto, né? Lembra o Macaco Tião ganhando no Rio de Janeiro para prefeito, lembra? Na época que o voto era escrito, Eu acho que eu era bem menina aí. venderam. Eu lembro que era uma capa da Veja falando que quem ganhou na prefeitura foi o Macaco Tião em primeiro lugar, depois foi que o pessoal escrevia na cédula, Macaco Tião, que era um macaco que tinha no zoológico lá. É o voto do Tiririca, né? O voto de protesto, né? Mas muitas vezes esse voto de protesto ele é problemático, né? Porque aí a gente entra numa outra cultura que todo ano tem que explicar isso, que as pessoas ainda acham que voto branco e nulo vai anular a eleição. Isso Então que eu vou ia te aproveitar a perguntar sua agora, que live tá aqui aqui na minha pauta. Eu queria que você falasse para. se é uma boa estratégia ou não anular ou votar em branco. Gente, votar branco ou nulo hoje em dia é a mesma coisa, tá? O seu voto não vai para partido, não vai beneficiar quem está ganhando. Se você absteve, você falou, não quero decidir. E isso é falar, eu vou no que vocês escolheram, não é nem a maioria. Porque a legislação fala o seguinte: ô Cris, se 99% das pessoas votarem branco e nulo e 1% votar, esse 1% vai escolher o destino da nação. Então não é nem maioria, né? Porque não é nem maioria, é a proteção do seu direito a voto. Uhum. Então, a partir do momento que a pessoa votou branco ou nulo, ela deixou de escolher. Eu sei que as pessoas ainda têm o conceito, ainda acham que é errado, que a lei não devia ser assim, mas é assim que a lei funciona. Por quê? Assim como você tem o direito de votar branco e nulo, eu tenho o direito de querer escolher. Eu quis votar. Eu fui lá e escolhi. Então a proteção do voto no Brasil ela é tão forte, tá? Que ela está acima dessa vontade de maioria de querer anular uma eleição. Porque vamos supor que se anulasse uma eleição, Então é balela esse ok? negócio que mais de 50% da população votar branco e nula, a eleição vai ser anulada. Balela da mais pesada, Balela do tiozão do WhatsApp, né? do tiozão do WhatsApp total. Todo ano eu publico alguma coisa falando sobre isso, né? Porque para as pessoas não se enganarem, porque todo ano alguém circula isso. E eu já vi pessoas que fizeram um documento, inclusive eu acho que foi um tio meu que me mandou para olhar, como se fosse um parecer jurídico, Olha só a tá? estratégia, né? Mas assim, isso é porque tem alguns constitucionalistas, né, professores, estudiosos, que têm uma tese jurídica que você poderia anular, mas não tem previsão de lei para isso. E se a gente fosse tentar discutir isso, você ia demorar 10 eleições para discutir isso no judiciário, Sim. sabe? Então, branco e nulo, gente, não vale nada. Você vai deixar de escolher. E você vai na opção de quem votou. No modus operandi hoje do Brasil, se você pudesse escolher o seu candidato à presidência ganhar, ou você poderia escolher 2/3
dos deputados e senadores, qual que você preferia? Qual que tem mais peso? Os deputados e senadores. E é uma coisa que nessa eleição eu não vejo briga por causa disso. Eu só vejo briga por causa do presidente A, B ou C. Mas é tão Mas importante, talvez mais importante que o presidente, né? é muito mais importante. Sabe por quê? É igual a gente falou isso agora há pouco. Quando o presidente estava em conflito com o poder legislativo, com a Câmara, nada passava, nada funciona. Tudo tem que ser votado, tudo tem que passar por votação na Câmara e no Senado. Então, um presidente que tiver brigado com o Senado, brigado com a Câmara, não resolve nada dentro do país. Ele pode resolver coisa fora e tal, mas mesmo assim, você traz um parceiro de fora para cá, na hora que você precisa aprovar uma série de decisões, não aprova. Entendeu? E é o mais importante. Por isso, o presidente da Câmara, que é quem põe a pauta, é uma figura muito importante no Brasil, né? Sim, também. Presidente da Câmara, presidente do Senado. Né? Que põe a pauta o impeachment tal ou não, que põe a pauta a lei tal ou não. Os pedidos de impeachment chegaram a rodo no Senado. Sim. Mas foi muito. De ministro, presidente. Chegou, foi muito. Só que o presidente do Senado, né, resolveu que não era prudente, que não tinha embasamento, até porque ele é um advogado excelente, né, o presidente do Senado. Tem um escritório de renome. Então, igual você falou, é muito mais importante Câmara e Senado do que o cargo presidente. Só que por que as pessoas focaram, né, na polarização política, que é lado A, lado B, e o C, eu te falo uma coisa, enquanto a gente falar de terceira via, ela deixa de ser uma opção. Sabe por quê? Porque já tem o primeiro e o segundo. É, verdade. Entendeu? Todo candidato que está todo pré-candidato, né, que está falando, eu sou a terceira via, não, eu sou a via. Eu acho errado falar terceira via. Se você é o terceiro, é porque já tem o primeiro e o segundo. E no segundo turno você está fora. Tá fora. Se você é terceira via, você já está fora. Entendeu? Eu acho que, assim, alinhar o discurso é bem importante para as pessoas receberem a mensagem de forma, assim, bem contundente, que é o que os dois lados que tem hoje, que é Lula e Bolsonaro, fazem. Sim. E fazem muito bem, né? Por que eu estava vendo estatísticas de redes sociais, Bolsonaro, Lula e Moro, né? Que antes era Bolsonaro, Lula e Ciro, mas o Moro já ultrapassou o Ciro pelas pesquisas. Mas as estatísticas de rede social, você pega do Bolsonaro, comparado com os outros, com Lula e Moro, até e o Ciro também, as redes sociais do Bolsonaro são um absurdo. Os números. Até porque a relevância, acredito eu que quando estiver mais próximo, né, estiver em campanha, o Moro, o Lula e o próprio Ciro vão aparecer mais, mas a relevância de quem está no poder, ele é citado bem ou mal no Jornal Nacional todo dia. Aliás, o Jornal Nacional só mal, mas ele é citado todo dia. Todo dia aparece o presidente Bolsonaro, E vamos pensar, gente, Brasil, nós estamos falando só de BH e estamos falando de Nordeste, a Dona Maria que mora lá na roça, no Norte. Então tem muita gente que liga a TV e assiste a imagem do Bolsonaro o tempo todo. É a tal da máquina, né? Então realmente é uma eleição. Não é fácil tirar o presidente do poder. Não é fácil barrar uma reeleição. Vai ser. Nunca um presidente deixou de ir para o segundo turno. Tá? Na reeleição, ele deixou de conseguir ir para o segundo turno. Né? Isso é histórico, nunca aconteceu. Mas também nunca aconteceu de um presidente ser tão pressionado. Né? Apanhar tanto. Mas tem os motivos para ser
tão atacado, Eu tenho né? por mim que o Brasil ia melhorar muito se a família Bolsonaro brincasse de vaca amarela, pulou a janela, quem falar primeiro. Nossa, a gente ia melhorar tanto, porque tanta coisa que eles falam e isso dá tanto volume para poder a imprensa reverberar e aí vai embora. Lógico, é uma tática de comunicação. Quando o Bolsonaro falou do cocô, tem que ver cocô todo dia, um dia sim, um dia não. Ele quer que o nome dele seja fomentado, mas, caramba, se eles brincassem de vaca amarela e focassem nisso, o Brasil ia dar uma guinada para cima, viu? Eles sabem construir a narrativa muito bem, Sabe? né? Eles sabem os E limites, eu manter. percebo eles indo nos limites da lei. Até aqui eu posso ir, posso provocar até aqui, daqui eu posso escorregar. Então, a família inteira sabe fazer isso. Olha o Twitter deles lá, eles vão no limite da provocação e voltam. Vão no limite e voltam. O Twitter é uma rede muito interessante. Twitter, eu sigo Eu também. todo mundo, de todos os Diverso, lados. também sei todo mundo. E aí um dia um amigo meu, tô aqui mexendo no Twitter, falou: mas você segue fulano? Eu falei: eu sigo ciclano também, ó, tá aqui. Ó. Ele: mas você é doido? Eu falei: não, cara. Isso aqui faz parte do que eu faço. É do meu trabalho. Eu, eu conhecer essas narrativas, o que que tá, como está se tentando manipular o conhecimento, Não, entendeu? esse eu Até postei porque o Boulos postando a quentinha do Wagner Moura de camarão. A minha postagem foi do enfoque da comunicação, que é a minha área, que ele não deveria ter usado a palavra quentinha. Porque quem já comeu uma quentinha na vida sabe que quentinha é arroz, ovo, carne, couve e um mexidão, né? Uma farofinha, uma coisa simples, é o nosso prato feito. E carne nas alturas, gasolina nas alturas, o cara posta quentinha com camarão. Nossa, isso virou uma briga de Brasil e Argentina nos comentários. Gente, eu só estou falando do termo quentinha, não estou falando que bolos é bom, que é ruim. Aí virou Brasil, sabe? Virou uma guerra sem fim lá. E eu só achei que ele errou na comunicação o termo quentinha. Não deveria ter usado quentinha. Deveria ter falado a verdade. Ó, recebemos uma doação de um restaurante parceiro nosso e nosso. Pronto. Então, como que eu descobri isso? Seguindo o Boulos. O Boulos não é, nem de longe, a minha primeira opção, principalmente economicamente. Mas eu tenho que seguir para poder pegar essas nuances da comunicação. a gente tem que. Acho que é para todo mundo isso. Para você enxergar boa política, você vai ter que seguir a boa informação. E a boa informação não está no Twitter do político, né? Ela não está no Twitter do jornal, não está no site do blogueiro, porque o blogueiro tem um lado, né? Você vai ter que ir na internet para os sites institucionais, os perfis institucionais, porque eles têm uma obrigação legal com aquela informação. Comparar, né? Comparar o site um com o site 2, porque vou dar o exemplo do Flamengo agora. O Flamengo vai disputar a final da Libertadores dia 27, sábado. E ao sair do Rio de Janeiro, algumas pessoas subiram no ônibus e enfiaram a cara dentro do ônibus e tal. Alguns sites falaram que era uma festa linda, popular da torcida. O site da UOL falou que era um desrespeito, um perigo, as pessoas poderiam ter morrido e tudo mais. Então era a mesma notícia com dois enfoques completamente diferentes. Então, se você não lê as duas coisas, você vai na onda de cada um. Então tem que ter esse cuidado, né? Senão você vai no tiozão do WhatsApp. Né? Não, futebol o pessoal faz demais. Não tem lá aquela bagunça falando, não, grande festa do futebol na cidade. Aí o outro jornal falou assim, briga de gangues de torcida, né? Né? Tem que olhar esse viés. Ô Lucas, ó, nosso tempo voou. Passamos aqui Opa, 1 hora e 10 minutos. Olha só, nem parece, né, que tivemos 1 hora e 10. e o Eu ainda Insta nem derrubou. tenho mais algumas questões aqui que não foram feitas. Por isso que eu te falei que nós teremos que marcar o nosso segundo turno. Você se vira aí. Vamos sim, vamos sim. Só você chamar que eu vou.
Quero te agradecer demais. O Lucas, além de tudo, ele é colunista do nosso jornal Sertanejo lá em Três Marias, sempre contribui com matérias nesse viés aí para cima, alto nível da política, fera na política. E faço um convite para seguir o Lucas nas redes sociais dele, nos projetos que ele tem com o meu parceiro de oratório, o professor Alexandre, um mestre também da comunicação, um cara feríssimo também. Eles desenvolvem um trabalho muito legal treinando políticos previamente, né? Pessoas que querem se candidatar, que têm esse receio, tanto legal, o que é que tem que fazer, tanto a parte de aparecer, rede social, procurar o Dr. Lucas aí para poder dar essa super assessoria. E vamos divulgar mais que vai ter o nosso segundo turno com mais uma série de perguntas aí para entender que política não é esse negócio bicho de sete cabeças tão chato que a gente pinta, não. Dá para dialogar, como você conversou a nossa live, debater temas numa boa. Não precisa de brigar com familiares e amigos por pensar em A e B e C, não. Exatamente. Política é boa, gente, depende de quem faz. Obrigado, viu? Vamos marcar a nossa próxima aí. Cris, eu que agradeço. Pessoal, é um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. E boa noite para vocês, bom descanso. Voltem sempre. Estamos aí. Tchau, tchau. Até mais.